Mas agora para a gente falar de análise de cluster. Segunda-feira, 13 de setembro de 2021, Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Gestão de Negócios, curso de Gestão da Informação, disciplina Análise de Dados 4, conteúdo Análise de Cluster, Análise de Agrupamento. O que acontece, né? Nós já começamos esse assunto já 2 semanas atrás, então nós tivemos aí a interrupção de aulas da semana passada, que nós não tivemos aula. Na segunda-feira foi recesso, na quarta-feira foi reposição de aula de terça, então nós não tivemos aula na semana passada, mas nós evoluímos bem lá no começo lá, e eu espero muito que vocês tenham assistido às aulas do período passado, igual eu recomendei. Eu tenho certeza que vários de vocês assistiram, eu não sei se todos assistiram. E eu, ao invés de repetir todo aquele conteúdo, de falar tudo de novo, a gente poderia fazer de uma forma um pouco diferente essa aula nossa nesse semestre, tá? Então, o conteúdo está todo lá, está todo gravado. A gente poderia caminhar agora para dúvidas e perguntas de vocês, e se elas não surgirem, obviamente, eu vou falar geral do conteúdo de novo, mas eu acho que a gente ganharia mais tempo, seria mais útil, mais produtivo para vocês, se agora a gente começasse a partir para os questionamentos, para as dúvidas, para as questões pontuais de vocês, e aí, obviamente, eu vou aprofundando em alguma coisa. Se for dúvida em software, eu mostro no software. Se for dúvida da dificuldade de entendimento, de como que a coisa funciona, eu mostro como que a coisa funciona, mas eu penso que será bem mais útil se, para quem assistiu, conforme recomendação, e tem as entregas a serem feitas, principalmente baseando no que já está disponível, no que já está posto, e eu ia ajudando vocês, e tirando dúvida e comentando. Não sei se o que vocês pensam, e se assim tá legal ou não, mas poderia ser bem assim, caso vocês queiram, tá bom? Então, professor, minha opinião é que a parte de Python como a tela foi gravada daquele formato, né? Ficou bem pequena e não Difícil foi de muito visualizar. aprofundado. Isso, não foi muito aprofundado lá no Jupyter, a parte de Python. E eu Aham. acredito que como a análise de cluster é uma matéria muito importante para o mercado de trabalho e também não tem muito conteúdo na internet, né, sobre, a minha opinião é que seria interessante você Fazer fazer alguma... uma parte dar uma aula na parte de Python mesmo, sabe? Não, perfeito, Não tranquilo, sei com posso fazer relação isso. aos outros alunos, mas minha opinião. Joia, obrigado, Otávio. Mais alguém tem alguma consideração, algum comentário? Zé, Oi. eu fiquei com muita dúvida, assim, na parte de como saber quantos grupos eu tenho que formar, entendeu? Entendi. Então, se eu pudesse repetir só no SPSS, talvez, assim, mais detalhadamente, Beleza. ficaria muito bom para mim. Eu fiquei com a mesma dúvida da Pamela. Eu tava no primeiro vídeo aula que você explicou como é que olha, eu não entendi muito bem. Na hora que faz a parte do cluster hierárquico, eu não consegui entender muito bem. Beleza. Mais algum comentário? Estou gostando do que estou ouvindo. As outras padronizações, ok, legal. Com relação às outras padronizações, né, na parte de Python, como não... teve alguns alunos que teve dificuldade também, que eu vi lá no grupo. Como não foi exibido um método específico para o cálculo de cada uma das 6 variações, eu não sei se surgiu dúvida nas outras pessoas também. Eu consegui solucionar fazendo manualmente, sabe? A formulazinha e aplicando na lista. Mas aí eu não sei se teria um método específico para isso. Beleza. Muito bom. Então, assim, mais alguém? Mais algum comentário? É interessante esses comentários, porque eles ajudam a direcionar o nosso bate-papo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma passada geral. Então, a gente tem hoje, tem quarta-feira, e eu espero hoje, nessa aula de hoje, de ir fazendo essas revisões e fazendo essas conexões, e também talvez a gente foque mais tempo no Python, mas se não for suficiente hoje, Otávio, na quarta-feira aí a gente aprofunda, fica exclusivo com o Python, por exemplo, tá bom? Deixa eu ver se algum comentário aqui que eu não tenho conseguido capturar. A nova
padronização, score Z. Ok. Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui também a planilha no Excel, que abrindo ela no Excel facilitará também o entendimento de vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar minha outra tela aqui. Deixa eu fazer uma introdução geral aqui, que aí talvez vai ficar mais fácil também de vocês entenderem, tá? Isso aqui. Eu vou fechar a tela aqui, porque a hora que grava, aí para ficar melhor aqui para vocês, não os vejo mais, tá? Se quiserem interagir, abra o microfone, por favor, e me chame, porque eu não os vejo mais agora, tá bom? Pessoal, qual que é a ideia, tá? Eu não sei, eu acho que não sei se eu cheguei a mandar para vocês um livro no grupo do WhatsApp, um livro em PDF. Se eu não mandei na semana passada, me lembrem, por favor, para eu mandar para vocês. É um livro bem legal e ele trata outras, além do conteúdo que a gente está vendo aqui, ele tem, quando a gente fala de cluster, agrupamento, análise de cluster, análise de agrupamento, análise de conglomerados, existem várias técnicas para a gente juntar objetos, né? Então, o cluster, o agrupamento é exatamente isso. Nós temos universos maiores e nós queremos sintetizar, resumir em grupos menores esse universo todo que a gente tem. E a gente tem algumas formas para fazer isso, né? A gente tem, às vezes, características métricas, às vezes características não métricas. Então, a gente tem algumas possibilidades de fazer isso. Nesse conteúdo aqui, a gente trata do agrupamento utilizando variáveis métricas, variáveis numéricas. Mas existem técnicas para variáveis não métricas, para outras variáveis. E no livro, se eu não passei, aí eu peço que me mandem mensagem, que aí eu vou disponibilizar para vocês. É um livro em PDF, tá? Digital, livro bom, atual. Inclusive, ele tem as opções no SPSS, como que faz essas coisas no SPSS. Então, é bem legal. Caso eu não tenha passado, me lembrem para eu passar para vocês. Ao final da aula, eu passo para vocês. Então, o que nós estamos falando? Olha só. Quando a gente está fazendo análise de cluster, né? Então, o que nós temos? Nós temos um universo grande de objetos, tá? Então, nós temos clientes, nós temos alunos, nós temos cidades. A gente tem um conjunto de coisas, né? E temos outras coisas, opções de investimento, a gente tem, enfim, né? Tem uma série de grupos de objetos, de observações, e só que esses grupos de observações, eles são, né, via de regra, eles são heterogêneos, né? Quando a gente olha, eles são heterogêneos. Quando a gente olha para essa coisa toda, né, é difícil, às vezes, nós identificarmos, nós vermos, nós tratarmos todos da mesma forma. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é nós separarmos esses objetos, esses elementos, em grupos menores, tá? Em segmentos, em clusters. Então, é nós pegarmos essas observações, esse conjunto de dados, e nós propormos, a partir desse conjunto de dados, separação em conjuntos menores, em grupos menores, tá? A esses grupos nós damos o nome de clusters ou segmentos, tá? Então, ou conglomerados, nós estamos falando da mesma coisa. Então, nós temos uma base de dados grande. Quando nós separamos, né, esses objetos em grupos menores, esses grupos menores, então, quando eu olho a base inteira, ela é heterogênea. Quando eu olho todos os indivíduos, essa base completa ela é heterogênea.
quando nós dividimos esses grupos menores, né, a gente fala que eles são homogêneos, tá? Então, a gente busca aqui a homogeneidade, tá? Então, esse é homogêneo, esse é homogêneo, esse é homogêneo. Então, quem está dentro do grupo A, do grupo B e do grupo C, os indivíduos que estão dentro do grupo C, eles se parecem. Ou seja, se a gente estivesse utilizando, né, o peso e a altura para agrupar, os indivíduos que estão no conjunto C, eles têm o vetor peso e altura parecidos. Os indivíduos que estão no grupo B, eles têm peso e altura parecidos. Os indivíduos que estão no grupo A, eles têm peso e altura parecidos. Então, quando a gente faz a análise de cluster, quando a gente faz os agrupamentos, nós estamos pegando essas bases heterogêneas, essas grandes, né, esses conjuntos heterogêneos, e estamos classificando, né, separando, dividindo em grupos homogêneos. E vocês viram lá em Fundamentos de Marketing, né, no composto mercadológico, um dos conteúdos que vocês observaram lá em marketing, uma das atividades de marketing é segmentar mercado, separar os clientes, os consumidores, em grupos homogêneos. Então, lá em marketing, por que as empresas fazem isso? Por que elas segmentam, né? Porque, né, vocês lembram lá dos 4 P's de marketing também, que o pessoal falou para vocês lá, né? Esses 4 P's, que é produto, preço... Promoção e praça. Oh, muito bem, garoto. Promoção e praça, né? Praça aqui, entenda, canal de distribuição, né? Então, onde que esse produto é vendido? Ele é vendido pela internet, e-commerce, tem loja física para isso, é de porta em porta. Então, praça significa isso aqui, né? Então, o que acontece, tá? Essas duas coisas funcionam juntas em marketing, por exemplo. Então, se eu tenho os 4 P's, né, e eu separei o meu conjunto de clientes no segmento A, segmento B e segmento C, uma das alternativas de eu abordar esses segmentos, né, é com diferente composição dos 4 P's. Por exemplo, né, esse conjunto de clientes aqui são meus clientes premium, são meus clientes VIP. Então, para esses clientes VIP, eu vou usar esse P de praça, eu vou atender esses clientes aqui com consultor. Tá? Então, esses clientes serão atendidos com consultor. Esses clientes do grupo C é a massa, são os clientes, né, de menor poder de compra, de menor consumo. Então, esses caras, eles serão atendidos pelo call center, atendimento telefônico. Então, olha só, eu estou modificando o P para diferentes segmentos de clientes, por exemplo, né? Mas poderia modificar o produto, o preço, a forma de promover esses produtos. Então, essa é a lógica de nós segmentarmos. Nós criamos segmentos para acionar, atender, para, né, tratar os segmentos de formas diferentes, sobretudo sob a ótica de marketing. Então, essa é a ideia de criar os grupos, de criar os segmentos, tá? Então, é isso que a gente faz. E aí eu tinha falado para vocês o seguinte, tá? A atividade para ser entregue hoje, uma delas é a padronização das variáveis. Então, quando a gente fala da padronização das variáveis, nós temos várias formas de padronizar essas variáveis. A mais comumente utilizada é esse score padrão Z. Esse score padrão Z é utilizado em muitos lugares, em vários lugares, né? Mas temos outros métodos, tá? O método range -1 a 1, o método range 0 a 1, o método de máxima amplitude, o método de média 1, o método de desvio padrão igual a 1. Então, tem várias opções de padronizar. Uma coisa importante, sob o ponto de vista de análise de agrupamento, por que nós temos que padronizar as variáveis, ou por que nós padronizamos as variáveis. Nós padronizamos as variáveis porque o que acontece, né? Para que todas as variáveis na nossa base de dados, quando nós estivermos fazendo a análise de cluster, elas tenham o mesmo peso. Se eu não padronizar as variáveis, por exemplo, a hora que a gente está trabalhando lá na nossa base de dados, né? A nossa
Imagina que a gente estivesse trabalhando com essa base de dados aqui, tá? Essa base de dados que tem aqui peso e altura, né? Eu vou ocultar isso aqui. Então, a gente tem uma base de dados aqui que tem peso e altura. Olha o que acontece, né? O peso está em centímetro, tá vendo? 218, 160, 171. A amplitude da variável peso, ela é bem maior do que a amplitude da variável altura, ela é bem maior do que a da variável peso. Então, na análise de cluster, isso significaria o quê? Que a variável peso, ela teria mais força na formação dos grupos. E isso não é legal, nós não queremos isso. Nós queremos que, a priori, todas as variáveis tenham forças equivalentes no processo de formação dos grupos, tá? Então, nós padronizamos as variáveis para que elas tenham o mesmo peso na entrada na formação dos grupos. Tá claro isso? Ok? Ficou claro isso? Estamos conversados? Sim. Ok. E aí, vão ficando à vontade para fazer pergunta aí, caso queiram, tá? E aí, qual padronização utilizar? Qualquer uma, tá? Então, né, a mais comumente utilizada é o score padrão Z, mas não necessariamente precisa ser o score padrão Z. Outro detalhe é que esse score padrão Z, quando eu estou criando esse score padrão Z, eu estou padronizando a variável, mas eu não estou colocando essa variável na forma normal padrão, tá? Aí é outra coisa. Uma coisa é padronizar as variáveis, colocar todas na mesma escala, e outra coisa é eu transformar a variável para ela ficar na forma normal padrão. Então, são coisas diferentes, ok? Nós não estamos falando da normalização dos dados, de colocar os dados na forma normal padrão. Nós estamos falando da padronização das variáveis, de colocar variáveis que estão em diferente escala ou diferente variabilidade na mesma escala. Então, como que funciona esse negócio aqui? Olha só. Se a gente for fazer isso por exemplo, se a gente fosse calcular, fazer isso na mão no Excel, né? Então, como que eu coloco uma variável na forma normal padrão Z, tá? Como que eu coloco isso? Então, vou transformar a variável para essa forma normal padrão Z. Imagina o seguinte, tá? Imagina uma nota no teste, a nota na disciplina Análise de Dados 4, tá? Vamos imaginar a nota na disciplina Análise de Dados 4, ok? Então, o que nós temos vamos supor aqui algumas coisas, tá? Vamos supor o seguinte, olha, a nota na disciplina, tá? A nota média, se nós somarmos a nota de todo mundo e dividir pela quantidade de alunos, então a nota média, por exemplo, foi 60 pontos em 100. Tá? Estamos supondo aqui que a nota média foi 60 pontos em 100. O desvio padrão foi 10. Então, eu tenho o desvio padrão igual a 10 e a nota média igual a 60, tá? Então, nós temos esses dois valores. Aí, vamos imaginar que o Otávio, ele tirou 80 nessa disciplina. Então, olha como que nós vamos calcular o Z do Otávio, tá? Então, o Z do Otávio vai ser igual... Então, a nota do Otávio foi 80. Então, a nota do Otávio vai ser 80 menos a média, a nota de todo mundo, média, 60, dividido por 10. Então, a nota do Otávio vai ser 20 dividido por 10, que é igual a 2. Lembrando que uma variável transformada para o score padrão Z, a média dessa variável, né, a média vai ser igual a 0 e o desvio padrão vai ser igual a 1. Então, significa o quê? Olha só. A nota do Otávio, que é 2, ela fica a 2 desvios padrão acima da média. Então, é uma nota, comparado com os outros alunos, é uma nota muito boa, né? Ela está 2 desvios padrão acima da média. E os outros métodos? Como que eles funcionam, né? Então, olha só,
eu vou pegar aqui, ó, imagina o seguinte, olha só, quem tirou mais na disciplina, imagina que a maior nota, esse amplitude aqui, ou range também, né, a maior nota tenha sido 90. A maior nota tenha sido 90. E a menor nota, 40. Então, o que é amplitude? É o maior valor menos o menor valor. Então, a amplitude aqui é 50. Então, qual seria a nota do Otávio nesse método range menos 1 a 1? Seria os 80 que ele tirou, dividido por 50. Então, aí nós iríamos fazer isso para todo mundo, né? Para calcular, transformar todos para essas variáveis nossas. Método range menos 0. Então, o que acontece? Todas as notas, né? A variável padronizada, ela terá amplitude 1. Tá? Então, essa é a amplitude da variável padronizada. O método range de 0 a 1, como que funciona? Olha só, qual que seria a nota do Otávio? Então, seria 80 menos 40 dividido por 90. Né? Então, a menor nota, o mínimo, é 40. A nota do Otávio, 80. A amplitude, 90. Então, nós achamos, então, qual que seria a nota nesse método range 0 a 1, ok? O x menos o máximo, o x dividido por máximo, a máxima amplitude, a nota do Otávio é 80 dividido por 90. Essa é a nota dele. A nota do Otávio é 80 dividido por 60, que é a nota média. A nota do Otávio é 80 dividido por 10, que é o desvio padrão. Entenderam, então, como que esses métodos, como que eles funcionam? Então, o cálculo deles aqui, o entendimento deles é muito simples, né? Nós temos que ter o desvio padrão para todos eles, para quase todos, né? Saber o desvio padrão, saber a média, o valor máximo, a amplitude, o valor mínimo e isso, né? Então, nós temos aqui, de novo, a média, o desvio padrão e a nota do indivíduo para nós colocarmos eles no score nessa forma padronizada. Tá claro? Ok? Ok. E como que nós fazemos isso no Excel? Então, começar aqui pelo Excel, tá? Então, no Excel, o que nós temos? Olha só. Eu calculei aqui, olha, eu tenho o Z da altura, então o que eu tenho? Olha só, como que eu calculei, né? Eu tenho o valor da altura, que é o X, e eu tenho aqui embaixo, olha só, eu calculei a média, eu tenho a média e calculei o desvio padrão. Então, né, eu tenho esse valor aqui, olha, 218 menos a média está lá embaixo, na célula B42, dividido pelo desvio padrão, que é a célula B43. Ok? Então, calculei isso aqui no Excel, tá? O Z para altura. E para o peso? Para o peso eu iria fazer, olha só, eu tenho a média e tenho o desvio padrão. Então, eu iria fazer a mesma coisa, tá? Então, eu tenho aqui agora, né? Eu poderia até arrastar a minha célula aqui, né? Então, eu tenho o C dividido, vou só mudar aqui, né? Pelo C42, menos o C42, dividido pelo C43. Então, eu tenho o peso desse indivíduo também. E tem para todos os outros aqui também, né? Ok? Aqui vocês não tinham dúvida, né? De como fazer isso no Excel, exato? É só um negócio, esse asterisco que você colocou é para ele sempre pegar daquela célula, né? Porque quando você arrasta para todo mundo... O asterisco não, o cifrão. dólar, né? O cifrão. O cifrão, antes da letra, eu congelo a coluna. Antes da letra, eu congelo a coluna. Antes do número, eu congelo a linha. E antes do número e da coluna, eu congelo aquela célula, entendeu? Ah, entendi. Tá? Se eu quiser congelar uma coluna inteira, né, eu coloco só antes da letra. Se eu quiser congelar só a linha, eu coloco antes do número. Se eu quiser congelar a coluna e a linha, eu coloco um antes da letra e outro antes do número. Aí eu congelei aquela célula lá embaixo.
Ok? Não, tranquilo, obrigado. Então, olha só, aí tem o outro, né? O range menos 1 a 1 é o x menos amplitude, né? Eu poderia fazer o seguinte, olha só. Então, eu posso calcular a amplitude e deixar aqui embaixo, olha só. Eu poderia fazer aqui, isso aqui seria, por exemplo, amplitude. Então, seria o maior, vou colocar aqui, né? Igual maior. Só um instantinho. É igual maior só um instante, por favor. Você não abriu a porta aqui, Pedro? Desculpa. Então, olha só, é igual maior, né? Maior o quê? Qual que é a matriz que eu quero? Eu estou procurando o maior aqui, ó. Então, eu estou usando a fórmula maior, tá? Então, maior. Primeiro, qual que é o primeiro? Maior menos... Vou colocar igual para não dar ruim, né? Menos o menor... O menor aqui também, menos o menor, 1. Então, olha, a amplitude é 68. Tá vendo? Encontrei que a amplitude aqui é 68. O maior menos o menor. Então, como que funciona agora? Como que eu colocaria aqui, né? A amplitude da altura é igual a este valor aqui, dividir para esse indivíduo, dividido por... Aí, olha, eu vou congelar o B... Vou congelar, eu acho que é a 43, né? 44. Aí, olha, essa é a altura desse indivíduo. Tá vendo? Então, fiz para todos os outros aqui agora. Certo? Aí faria a mesma coisa. Eu nem precisaria de calcular isso aqui. Eu poderia fazer aqui na fórmula, eu fazer, né? Usar o maior e o menor todos aqui. Eu fiz esse passo a passo para vocês entenderem, para entenderem o passo aqui, como é que foi feito. Então, para todas as outras, para todas essas outras medidas padronizadas aqui, essa é a forma de fazer. Resta dúvida aqui fazendo no Excel ou não? Não. No Excel tranquilo, né? O que que a gente tem no SPSS? Deixa eu ver se eu tenho aqui o altura e peso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Criei uma cópia da planilha aqui e vou abri-la no SPSS, tá? Eu não preciso dessas aqui. Ah. Tô abrindo o Excel de novo, que eu esqueci de fazer uma coisa aqui. A planilha 2 e ler o nome das variáveis na primeira coluna. Ok. Essas aqui eu não quero. Eliminar. Esse aqui eu não preciso.
Então tá aqui o meu arquivo altura e peso. O que acontece? Eu poderia fazer o seguinte, tá? Para eu fazer o score padrão Z no SPSS, isso aqui é bem legal, tá? Eu vou salvar aqui altura peso, só para não perder depois. Altura peso. O que acontece aqui no SPSS? Olha só. Eu posso aquela variável, o score padrão Z, eu tenho como calcular ele direto aqui no SPSS. Como que eu faço isso? Olha só. Tá aqui na opção analisar, estatística descritiva, eu vou selecionar altura e peso, selecionei, e eu tenho a opção de salvar valores padronizados como variáveis. Salvar valores padronizados como variáveis. Esse valor padronizado aqui, ele salva o score padrão Z. Tá? Então, a hora que eu faço isso aqui, ele criou aqui para mim, olha só, o Z da altura e o Z do peso. Tá vendo? Ele criou, então, essa variável padronizada, 3,19. Era o que nós tínhamos aqui no Excel, olha só, 3,19, tá vendo? Então, eu criei o score padrão Z, o Z altura e o Z peso utilizando o SPSS. É a única padronização que ele faz automático aqui quando eu estou fazendo, né? Ah, e se eu quisesse fazer as outras, tá? Então, eu teria que fazer fórmula, tá? Então, como que eu poderia fazer isso, tá? Eu poderia, olha só, a hora que eu estou explorando, né? Deixa eu olhar aqui, analisar, estatística descritiva, altura e peso, opções. Eu tenho aqui, olha só, eu consigo calcular qual que é a amplitude, tá? Então, amplitude maior menos menor. Eu tenho o mínimo e tenho o máximo. Então, eu consigo calcular aqui a amplitude também, tá vendo? Então, eu tenho, né? Tenho a média, tenho o mínimo, o máximo, a amplitude. Eu não vou marcar, já salvei como variável padronizada Z, eu vou gerar essas variáveis. Então, eu tenho, olha só, intervalo, o intervalo da altura é 68, tá vendo? Então, o que é esse intervalo? O intervalo é a amplitude, é o range. Então, como que eu poderia fazer no SPSS para calcular esse método range menos 1 a 1, né? Uma das opções de fazer isso. Como que eu vou fazer? Olha só, eu vou fazer aqui o seguinte, olha, transformar, calcular variável, eu vou criar uma nova variável, e eu vou colocar aqui R, não sei se ele vai aceitar, menos 1, altura. Ele não aceita acho que ele não aceita esse sinal menos aqui, eu já vou colocar esse aqui, tá? Como que funcionaria isso, né? É igual, né? Eu estou fazendo da altura. É igual à altura do indivíduo dividido por 68. Ok? Olha a nossa variável aqui agora. Então, eu já tenho essa variável altura nessa nova escala que nós criamos. Então, para o Z, o SPSS faz automático. Para as outras, eu teria que usar a fórmula e calcular. Tranquilo aqui? Dúvidas, perguntas? Seguimos em frente? Tudo certo. Aí depois, lá no Python, a gente vai fazer isso também. Eu estou até com ele aberto aqui, mas talvez seja melhor a gente focar mais um pouquinho aqui hoje, porque eu estou até com ele aberto aqui também. Porque o que eu fiz? Olha só. Eu tenho essa função aqui que calcula os valores padronizados, o score padrão Z. Tá? Então, eu tenho essa função que calcula o score padrão Z. Agora, para eu fazer outras padronizações, eu tenho que usar formulinha também, tá? Por exemplo, olha só, eu criei aqui, olha, esse máxima amplitude para o x6, né, para esse caso aqui. Então, eu tenho, né, o valor da variável x dividido pelo mínimo, tá vendo?
Deixa eu aumentar aqui, senão fica difícil para vocês verem. Para quem já quiser depois ir adiantando antes da... Olha só. Eu criei aqui, olha só, eu tenho a máxima amplitude. Então, a máxima amplitude, como que funciona a máxima amplitude? Olha só, o método de máxima amplitude. Tá? O método da máxima amplitude é o x dividido por máximo. Acho que ele ali está até errado, tá? Então, o que eu tenho aqui? Olha, aqui não está de máxima amplitude, né? O x dividido por máximo. Eu coloquei na forma aqui dividido por mínimo, mas não é dividido por mínimo. É dividido por max. Então, quando eu faço isso, eu tenho a máxima amplitude. Acabei de criar aqui essa máxima amplitude no meu data frame aqui, olha só. Eu espero que sim, né? Se não quer, ficou perdido aqui. Acho que ela já estava no meu arquivo aqui, ela está sumida aqui no... Eu vou colocar aqui máxima amplitude 1, só para ela aparecer lá no final do arquivo, tá? Tá aqui calculado então, olha só. Calculei aqui essa variável. Aí eu calculei usando fórmula, tá vendo? Mas também no Python, eu tenho essa funçãozinha aqui que calcula o fit transform, tá? Essa funçãozinha, ela da biblioteca standard scalar, tá? Então tá aqui a biblioteca standard scalar, ela transforma na variável score padrão z, a formulinha que tá lá no nosso material, tá vendo? Então é como que essa função transforma, tá vendo? Aí a gente passa alguns parâmetros e eu calculo a variável no score padrão Z. Professor? Oi? Quando você falou que estava no mínimo lá, né? É porque no seu script do Python tá como x dividido por mínimo. E na parte do slide tá por máximo. Mas é máximo, eu tenho quase certeza que é máximo. O valor é máximo mesmo, entendeu? Ah, beleza. Eu vou confirmar. Mas... Você coloca a formulazinha, né, no script. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu só pensar. É máximo. Estou aqui pensando, para isso acontecer, tem que ser o valor máximo aqui no denominador. Porque olha o que acontece. Se o cara lá tem, por exemplo, né, a variável padronizada tem valor máximo igual a 1. Então ele tem, por exemplo, né, o valor máximo é o 218. Então eu pego 218, se eu dividir por 218, dá 1, entendeu? Então é máximo. No script aqui tá errado. Vocês podem mudar depois aí, que aqui ao invés de mínimo cadê? Máximo. Professor. Oi. Teria como se eu escolher qualquer um desses métodos, só para me ter noção como é que eu faria no Python e fazer a fórmula com a gente? Agora, olha só. Esse aqui que a gente está fazendo, olha só. O método de máxima amplitude, a variável padronizada tem valor máximo igual a 1, ok? Esse aqui tá certo? Eu estou com outro arquivo aberto. O meu arquivo que está aberto aqui é o nosso bom e velho HBAT. Ó, o arquivo que eu estou com ele aberto aqui é o HBAT. Esse arquivo aqui, tá vendo? Que a gente que é o dos exemplos da nossa aula, tá bom? Okay. Pode ser com ele? Pode. Então eu abri o arquivo e eu vou fazer da variável x6. Então a nossa variável x6, tá, que tem alguns valores aqui, ó, tem nota 8,5, 8,2, 9,2. Então eu vou calcular aqui, olha só,
eu vou fazer essa transformação aqui, olha. Eu vou fazer esta transformação aqui. O método de máxima amplitude, a variável padronizada tem valor igual a 1, ok? Esse aqui que eu estou fazendo. Para a variável x6. Então, a variável que eu estou transformando é a variável x6. Isso que eu fiz aqui, olha. Eu criei uma outra variável, tá vendo? A variável x6, máxima amplitude 1, ela vai ser igual o valor da variável x6 dividido pelo valor máximo da variável x6, tá vendo? A formulinha. Isso não tá no nosso, não. Tá, não? Nosso só tem o score Z. Por que eu não coloquei isso em vocês, hein? Mas Zé, quer colocar aí e replicar? Pode copiar agora, sem problema, dá para fazer agora. Zé, você não tinha corrigido a minha atividade que eu tinha te mandado? É sobre isso aí. Eu tinha feito no Python. Não, acho que eu não cheguei a corrigir. Eu não tive tempo. Não. Ah. Eu te mostrei, você esqueceu? Não esqueci. Você mostrou e eu falei que tá ok, que tava certo o que você tava fazendo, né? Se quiser, depois eu posso compartilhar para todo mundo. Sim, pode compartilhar sem problema, que aí é aprendizado. Você pode compartilhar sim. Você fez todos, né? Isso, fiz todos. Pode compartilhar, por favor. Vou ver Te aqui agradeço, se eu consigo. inclusive, por isso. Talvez no final da aula, aí eu compartilho aqui a minha tela, pode ser? Pode ser. Eu vou. Quem que estava perguntando antes? Eu quem? Eu não te vejo. Thalita. Thalita. Eu vou fazer outro aqui para você, Thalita. A gente fez da variável x6. A gente fez aqui, eu vou fazer, olha só. Eu não lembro a fórmula. Você lembra a fórmula de amplitude, Palão? Eu fiz a subtração. Tem alguma fórmula específica para amplitude? Eu não, deixa eu ver aqui. Se eu tenho aqui. Podia já pegar meu trabalho e corrigir ele, hein? Eu tava fazendo Excel e printando, mas eu falei, não, quero aprender pra fazer no Python, por isso que eu resolvi. Não, é legal. Deixa eu ver aqui. Range. Deixa eu ver. Ah, não. Aquele range, ele fala, é o tamanho do vetor. Não é... Mas funciona aqui, ó, igual o Alexandre que falou? Quem falou? Acho que fui eu, Otávio. Otávio, né? Vou fazer aqui, ó, DF x6. x6. Deixa eu ver qual que é aqui. x6. Vou chamar de R01, tá? x6. Estou criando a variável, olha só. R01. Isso é igual. Esse aqui que eu estou fazendo, olha só. Tá? Isso é igual ao DF x6. Esse DF x6 menos vou colocar um parênteses aqui, DF x6 menos o DF min, fecha parênteses, dividido por o DF max, colocar o parênteses aqui também, menos o DF6 min. Ok? Acho que deu certo, né, Otávio? Isso que você fez também, né? Não, professor, eu fiz uma lista primeiro com as
com as amplitudes, né, com os elementos que são usados na fórmula, e depois eu só usei o nome da variável. Que é outra opção, que eu criei aqui a variável também, ó. Zé, se você quiser, eu posso compartilhar o meu HTML, eu acho que eu fiz da mesma maneira. Pode ser. Por favor. Entendeu? Thalita, aqui você viu o que a gente fez? Acabei de criar essa variável, olha só, usando a fórmula aqui agora, tá vendo? Vi sim. Entendeu o funcionamento, o conceito? Uhum. Não vou entender, não vou conseguir fazer agora. Tenho certeza que conseguirá. Pamela, se você quiser compartilhar, fique à vontade, tá? Ok, pessoal? Caminhamos um pouquinho? A lógica entendeu agora, né, pessoal? Estamos todos entendidos. Como que a gente calcula, por que a gente calcula. É meio usando as formulinhas aí, agora dá pra gente ir fazendo e caminhando com isso, tá bom? Não, ajudou pra caramba. A outra treta é a distância, tá? Então, a gente padroniza as variáveis, aí tem um detalhe que é o seguinte, quando a gente, no SPSS, eu não sei se vocês chegaram a ver... Professor, Oi? a Pamela tá transmitindo na tela para poder mostrar os códigos. Ah, tá. Eu vou interromper o meu compartilhamento aqui, Pamela, para você compartilhar o seu, tá? Ô, Pamela, você tá falando alguma coisa, a gente não tá escutando, tá? Eu fiz aqui, transformei em array, né? Tipo, as variáveis. Aí defini uma função para cada uma. Aí depois eu vou deixar disponível no WhatsApp para todo mundo. Legal, legal. Quem quiser fazer pelo Python, aí eu defini aqui a função. Aí eu usei o NumPy, né? Para calcular a média, desvio padrão. Aí é fácil, você só faz aqui o array uma vez só e depois só copiar. Você passa o vetorzinho e aí ele depois faz tudo, né? Aí eu fiz de todos. Show de bola. Aqui. Só que eu acho que tem que mudar aquela da amplitude máxima. Não, eu só peço, não precisa mudar o trabalho que você enviou, não. Eu só peço para você mudar o seu script, para depois, se você usar, não ficar errado, entendeu? Aí eu vou consertar o meu. Para entrega não precisa mudar, não, tá tranquilo. Agora, para você, aí corrija os seus scripts para você ter o material correto. Aí eu fiz dessa forma e acho que é a questão 2. Aí eu fiz conforme você tinha feito no seu script, né? Aí eu só mudei o nome. Perfeito. Aqui, ó, Mahalanobis. Excelente. Era as duas. É só isso. Joia, joia. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou mandar o HTML. Excelente, Pamela. Ganhou ponto extra, tá? É sério, tô falando sério. Depois pode me cobrar um ponto. Tá bom, vou cobrar então, hein? Pode cobrar. Deixa eu acender minha luz aqui que eu tô ficando escuro. Ok, pessoal? Aí por que agora essa treta de matriz de distância, né? Vocês viram isso lá em álgebra, né? E aí o que a gente tem? Olha só, de novo, aí voltando aqui agora para o nosso SPSS de novo, né? Cadê minha formulinha que estava aqui? Deletei ela, tá aqui. Olha o que acontece aqui, tá? Para a gente calcular essa matriz de distância, né? Então, o que a gente tem? Olha só. Nessa... Opa, não estou compartilhando, né? É isso que eu ia falar agora. Boa, Felipe. O que a gente tem aqui? Olha só.
no material de vocês, né? Então a gente tem várias distâncias, tá? Então a gente tem a distância euclidiana, a distância euclidiana quadrática, e depois a de Minkowski, elas são, na verdade, né, elas são a básica, né, a matriz básica é essa de Minkowski aqui, olha. Se eu modificar aqui alguma coisa, eu vou chegar na distância, se aplicar n igual a 2 nessa fórmula, né, a gente chega na distância euclidiana, tá? Então, essa é a matriz básica. Deixa eu aumentar a tela aqui. Mas aí a lógica é exatamente a mesma, tá? O detalhe, o que muda aqui, principalmente, é a matriz de Mahalanobis, porque a matriz de Mahalanobis, ela usa aqui, ó, a matriz de covariância. Então, essa aqui é mais difícil da gente calculá-la no Excel, porque nós teríamos que calcular a matriz de covariância lá no Excel. Então, fazer ela na mão no Excel, ela é mais trabalhosa, é bem mais árdua, é bem mais penosa, tá? Da gente fazer essa matriz no Excel. Porque ela usa a matriz de covariância, e o Excel não calcula exatamente direto a matriz de covariância, a gente precisaria calcular isso. Eu posso calcular no SPSS, levar para lá, mas enfim, é mais fácil utilizar isso em outro lugar. Então, qual que é a lógica? Por que que a gente... E como que funciona essa matriz, né? Então, eu tenho aqui o indivíduo 1, o indivíduo 2, o indivíduo 3, o 4, o 5. Então, na minha base de dados aqui, nós temos 40 indivíduos, né? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma matriz 40 por 40, né? Eu tenho uma matriz 40 por 40. E eu estou calculando em cada uma das células, eu estou calculando a distância, olha, nessa célula I2, eu estou calculando a distância do indivíduo 1 para o indivíduo 1. Então, quando eu estou calculando a matriz do indivíduo 1 para o indivíduo 1, é dele para ele mesmo, né? Então, aqui, olha, o I e o J é o mesmo cara. O I é o 1 e o J é o 1. A distância do indivíduo para ele mesmo é igual a 0. Então, a diagonal dessa matriz, do 2 para o 2 é igual a 0, do 3 para o 3 é igual a 0, do 4 para o 4 é igual a 0. A diagonal dessa matriz é igual a 0. Por que que a diagonal dessa matriz é igual a 0? Porque a distância do indivíduo para ele mesmo é 0, né? Aí, os elementos fora da diagonal, essa matriz é simétrica, ela é espelhada. A distância do indivíduo 1 para o indivíduo 2, que é 107, aqui está errado, né? Tá? Então, a distância do indivíduo 1 para o indivíduo 2, né, nesse caso aqui, ou melhor, né, é esse aqui, do 1 para o 2, que é 107, é a mesma coisa do 2 para o 1 aqui, olha. Então, esse valor aqui, ele tem que ser igual a esse valor aqui de cima, olha só. Então, eu não preciso de calcular, para quem for fazer, para quem estiver fazendo na mão, eu não preciso calcular uma das partes ou abaixo da diagonal ou acima da diagonal, eu não preciso calcular, porque essa matriz nossa é simétrica. Esse valor aqui, né, de 3 para o 2 é a mesma coisa do 2 para o 3, né? Vai ser esse valor aqui, não é isso? Então, essa matriz nossa é simétrica, tá? Então, eu não preciso de calcular todos os elementos da nossa matriz, tá? Tá ok? Então, fazendo isso na mão. Dá um trabalho danado aqui no Excel, porque eu tenho que fazer essas fórmulas, tudo, e tem um problema de arrastar, que às vezes não vai funcionar. Mas o que que acontece? Olha só. Eu calculo a distância do indivíduo 1 para o 1 é 0, do indivíduo 1 para o 2, do 1 para o 3, do 1 para o 4, do 1 para o 5, do 1 para o 6, para o 7. Eu calculo a distância do indivíduo 1 para todos os outros indivíduos. Depois eu calculo a distância, né, do 2 para o 1, eu não preciso, porque eu já tenho do 1 para o 2, que é a mesma coisa, né? Mas agora eu tenho do 2 para o 3, do 2 para o 4, do 2 para o 5, para o 6, para o 7, e assim sucessivamente. Então eu calculo a distância do indivíduo 1 para todo mundo, do indivíduo 2 para todo mundo,
do 3 para todo mundo. Então, eu tenho, nesse caso nosso aqui, eu tenho uma matriz 40 por 40. E como que funciona? Por que a gente calcula essa matriz? Por que ela é utilizada aqui na nossa lógica, né? Onde que a gente utiliza? Por que utiliza? Qual a lógica da gente estar falando de matriz de distância? Porque nos métodos hierárquicos, tá? Como que funciona esse negócio? Tá? Ele funciona da seguinte forma. Se nós formos segmentar, usar essa base de dados aqui nossa para segmentar, nós temos aqui 40 indivíduos. Então, como que funciona os métodos hierárquicos? Olha só. Como que funcionam os métodos hierárquicos, né? A lógica de funcionamento dos métodos hierárquicos, olha só. Num estágio zero, né, no início, cada indivíduo representa um grupo separado. Então, aquela base de dados nossa que tem 40 alunos, né, no estágio inicial, eu tenho 40 segmentos, 40 grupos, porque cada um dos indivíduos é um grupo, né? Então, é um grupo com um único componente, com um único indivíduo. Então, no início, cada indivíduo representa um grupo. Aí, para esses métodos de agrupamento, são formados a partir de uma matriz de parecença, ou de uma matriz de distância. Então, o que nós olhamos naquela matriz que é calculada? Olha que a gente olha lá naquela matriz, daqui a pouco a gente vai calcular para vocês verem, tá? Hora que eu olho na matriz que eu calculei, né? Assim, eu olho o indivíduo 1 para o 2, 1 para o 3, 1 para o 4. Quando eu vejo toda a minha matriz, eu vou ver o seguinte: qual par de indivíduos que é o mais parecido na minha matriz? Ou seja, qual que é o par de indivíduo, tirando ele com ele mesmo, né? Qual que é o par de indivíduos que tem a menor distância? O par de indivíduo que tem a menor distância são os indivíduos mais parecidos. Então, esse indivíduo ele se junta. E assim sucessivamente, tá? Então, como que a gente calcula essa matriz de distância, né? Vai depender das variáveis que eu estiver utilizando, tá? Então, aqui, olha só, né? O meu x aqui, na verdade, o que eu tenho? Olha só. Então, eu estou utilizando, né? O x, o x1, o x2, até o xp. Então, o que é o x1? O x1 é a altura, é a variável altura. Então, eu estou olhando a altura do indivíduo 1 e comparando a altura com a altura do indivíduo 1, se eu estou fazendo, por exemplo, entre o indivíduo 1 e o indivíduo 2, então eu estou olhando a altura de 1, que é I, menos a altura de 2, que é o J. Tá? Então, o x1 é a altura. Aí o x2 é o peso. Eu estou olhando o peso do indivíduo 1, que o indivíduo 1 é o I, e o peso do indivíduo 2, que é o indivíduo J. Então, no nosso caso aqui, eu tenho duas variáveis, altura e peso. Mas se eu tiver 3, 4, 5, 6, a complexidade disso vai aumentando. Mas eu olho o vetor inteiro, eu comparo característica a característica. E vou olhando todas as características simultaneamente, quais os indivíduos, segundo, por exemplo, a distância euclidiana, quais os indivíduos têm a menor distância. Se dois indivíduos eles são exatos, idênticos, perfeitos, a distância entre esses dois indivíduos dará 0, tá? Então, se eu tenho dois indivíduos, né, exatamente com a mesma altura e exatamente com o mesmo peso, a diferença, a distância entre esses dois indivíduos será 0, tá? Então, é essa a lógica, né, da matriz de distância. Então, e como que funciona, então, esse algoritmo, né? Então, nós calculamos a distância, o peso e a altura do indivíduo 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6. Então, quais dois indivíduos são mais parecidos nessa análise nossa aqui, né? Aqueles dois indivíduos que têm a altura e o peso mais parecido um do outro, que tem a menor diferença. Então, esses dois indivíduos se agrupariam para formar o primeiro grupo, né? Então, fiz a primeira rodada. Então, o que a gente tem? Olha,
No início, cada indivíduo representa um grupo. Para esses métodos, os agrupamentos são formados a partir de uma matriz de parecência que nós falamos. Queremos identificar os objetos que mais se parecem, agrupamos esses objetos e os consideramos como um único objeto. Depois, o que nós fazemos? Definimos uma nova matriz de parecência. Por que nós definimos uma nova matriz de parecência? Porque eu tinha, né, esse indivíduo separado, esse outro indivíduo separado, a gente tinha esses dois caras aqui separados, né? A gente tinha, eu tinha o indivíduo 1, eu tinha o indivíduo 2, o indivíduo 3, o indivíduo 4, o 5 e o 6. Então, nós tínhamos uma matriz, nessa história nossa aqui, o 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tinha aqui o 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí olha o que acontece. Nesse exemplo nosso aqui, nós juntamos o indivíduo 1 e 2. Então, esses dois caras aqui agora, olha só, eles formam um grupo só agora, né? Eles não são mais indivíduos separados, eles são um grupo só. Então, eu tinha calculado a altura e peso do 1, né, comparado a altura e peso do 1 com a altura e peso do 2. A altura e peso do 1 com o do 5, do 1 com o 3, com o 4, com o 6, e do 2 também, do 2 com 1, do 2 com 5, do 2 com 3, do 2 com 4. Então, esse cara aqui tem uma altura e tem um peso, esse cara aqui tem altura e tem um peso. Esses dois caras se juntaram e agora formam um indivíduo só. Qual altura e qual peso eu vou utilizar para falar que é a altura e peso desse cara junto aqui agora? Porque eu vou ter que comparar esses dois caras juntos agora, com esse cara, com esse, com esse, com esse. Então, a minha matriz agora, ela vai ter o quê? Ela vai ter 1, 2, esses caras estão juntos, tá? O 3, o 4, o 5 e o 6. Aí eu tenho aqui agora 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esta aqui é a minha matriz agora. Não vai aceitar eu escrever o 6 aqui não, né? Então essa é a minha nova matriz. Aí qual peso e qual altura eu utilizo? Aí a gente tem algumas opções para definir o peso e a altura. Um deles é o ponto médio, outro, né, é vizinho mais próximo, vizinho mais longe. A gente tem alguns métodos para selecionar qual será a referência desse grupo que a gente está formando, que é isso que a gente vai ver aqui agora, olha só. Então, no estágio inicial, nós começamos com N clusters, um para cada sujeito, e calculamos a matriz de distância, ou matriz de proximidade, né? Então, se eu tenho uma base de 40 indivíduos, eu terei uma matriz de 40 por 40, porque eu vou calcular a distância de todo mundo para todo mundo. E aí, vocês vão fazer uma análise de cluster para a empresa Vivo. E a empresa Vivo tem, por exemplo, 100 milhões de clientes. Então, se você for usar esses métodos aglomerativos, o que aconteceria? Nós teríamos que, no primeiro estágio, calcular uma matriz de dimensões 100 milhões por 100 milhões. Isso, computacionalmente, é caríssimo, né? É problema a gente fazer os métodos aglomerativos quando a dimensionalidade dos nossos dados são muito grandes. E imagine que ainda você tem várias variáveis, tá? Então, o método hierárquico, os métodos aglomerativos, tá? Os métodos hierárquicos, não são recomendados para bases de dados grandes. Se eu tenho uma base de dados grande, o recomendado é eu gerar uma amostra a partir desses dados e trabalhar com a amostra, descobrir os padrões com a amostra e a partir daí eu passar para os métodos não hierárquicos, tá? Mas então, nós começamos, né, com N clusters, esse N
é a quantidade de observações que eu estiver trabalhando, né? Se são 40, é uma matriz 40 por 40, tem 40 clusters. Se for 100, igual a HBAT, é uma matriz 100 por 100. Se forem os municípios mineiros, 854. Se forem os municípios brasileiros, 5.570. Então, nós começamos com todo mundo separado. Aí nós procuramos na matriz D os pares de sujeito I e J mais semelhantes, com a menor distância, com menor D e J. Nós combinamos os clusters I e J, os dois com menores distância, para formar o cluster I e J. E nós atualizamos a matriz, eliminando a linha e a coluna correspondentes ao cluster J e adicionando uma nova linha e coluna com as distâncias entre o novo cluster I e J e os restantes clusters originais. Repetimos esses passos, 2 e 3, n-1 vezes, tomando nota dos clusters criados em cada um dos passos e das distâncias entre estes. É aquele planejamento de aglomeração que tanto o SPSS gera, quanto lá no script, lá no Python, nós fizemos isso também, tá? E aí vem o seguinte, após a formação do primeiro cluster, então nós juntamos o 1 e o 2. É preciso definir como a distância entre esses caras, aquilo que eu tinha falado anteriormente, será computada. Os principais métodos são método do vizinho mais próximo, do vizinho mais longe, das médias da distância, da centroide, o método word. Então a gente tem várias opções de método que nós podemos adotar. Então como funcionam esses métodos, tá? A distância entre os grupos, olha só, então a menor distância ou ligação individual, ou single linked, ou nearest neighbor. Então, quando a gente estiver falando, é tudo a mesma coisa, tá? Depende do software, depende do idioma, mas é tudo a mesma coisa, tá? Menor distância, ou ligação individual, ou single linked, ou nearest neighbor. Então, estamos falando da mesma coisa. A distância entre os grupos é definida como sendo a distância entre os elementos mais próximos, menor distância dos dois grupos. Então, o que a gente tem? Olha só. Eu vou pegar o indivíduo de cada grupo que é mais próximo do outro indivíduo do outro grupo. Então, olha só. Esse grupo, eu vou chamar esse grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. Então, o indivíduo do grupo A mais próximo do grupo C são esses dois aqui. Ó. Vou chamar esse aqui de A1. Colocar aqui fora, né? O A1 e o C1. Então, esses dois indivíduos são os mais próximos aqui entre esses dois grupos. O A2 com o B1. O A3 com o D1. Então, essas são as menores distâncias, os indivíduos mais próximos de cada um dos grupos. E aí a gente tem aqui, né, o C2 e o B2, e aqui o B3 e o D3, e o C3 e o D4. Então, essas são as menores distâncias. Então, qual que é a menor das menores distâncias? A menor das menores distâncias é essa aqui. Então, nesse estágio, esses dois grupos se juntam e formam um grupo só a partir de agora. Então, eu tenho o grupo AC, o B e o D. Agora, esses indivíduos se juntaram e formaram um grupo só. Então, esse é o método da menor distância ou ligação individual. Tá? Então, esse é o grupo formado. Nós temos maior distância ou ligação completa, complete linked ou furthest neighbor. Então, a distância entre os dois grupos é definida como sendo a menor das mais distantes. A menor das mais distantes. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, que é o mais distante do grupo A, e vou, né, agora considerar o mais distante do grupo C. O mais distante, comparando esse aqui, tá? Então, esse é o mais distante, esse é o mais distante, e esse aqui é o mais distante. Então, a gente tem esses, né? Essas são as maiores distâncias entre os grupos, né? E a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar a menor das maiores distâncias. Então, a menor das maiores agora seria o grupo A com o B que se juntariam para formar um grupo só. Então, essa é outra opção de ligação.
E a distância média, né, ou ligação média, ou average linkage, ou between groups, então nós temos essa, né, eu tenho que calcular a distância de todo mundo com todo mundo. Então essa aqui também é relativamente cara, né? E nós pegamos a menor ligação, a distância entre dois grupos é definida como sendo a distância média entre todos os pares de indivíduos dos dois grupos, buscando-se a menor média entre os grupos. Então, calcula todo mundo com todo mundo, tá? E o método do centroide, nós calculamos o centroide de cada grupo, e a partir do centroide, nós calculamos a menor distância entre os centroides. E esses grupos seriam os grupos a se juntar, tá? Então, formou aqui também. E o método de Ward, ele busca unir objetos que tornam os agrupamentos formados os mais homogêneos possível. A medida de homogeneidade utilizada baseia-se na partição da soma de quadrados total de uma análise de variância. Então, aqui a gente faz uma análise de variância, então tem outra, né, um outro nível de complexidade maior aqui quando a gente usa o método Ward. Então, esses são os métodos, eu espero que vocês tenham, né, visto isso, e se tiver alguma dúvida quanto a esses métodos, pode perguntar agora ou no decorrer aí do que a gente for falando. Porque agora eu vou, né, já venho respondendo algumas das dúvidas, e vou fazer isso aqui agora, eu vou rodar o método hierárquico, utilizando o SPSS agora, tá bom? Certo? Então, olha só, vamos rodar agora, né, a nossa primeira rodada, vou falar aqui, eu vou excluir, aqui eu não estou com a variável padronizada. Então, eu estou com o meu arquivo hbat, tá? Então, que a gente tem aqui as nossas variáveis, que são da variável x6 até a variável x18, que avalia, né, características, atributos da empresa hbat, que são avaliadas, que são pontuadas pelos seus clientes, e nós vamos utilizar essas variáveis para fazer agrupamento, ou seja, baseado na percepção dos clientes, como que os grupos são formados, né? Existem grupos de clientes que têm percepções diferentes acerca das características da empresa hbat. Então, nós podemos fazer isso da seguinte forma, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como que a gente faz o agrupamento hierárquico utilizando o SPSS? Então, nós vamos em analisar, classificar, cluster hierárquico. Então, a gente começa essa brincadeira fazendo o cluster hierárquico. E quais são as opções do cluster hierárquico? Aqui eu vou chamar o detalhe para vocês de alguma coisa, olha só. E o não hierárquico, tá? Então, quando a gente for fazer o não hierárquico, a gente usa aqui, olha, em classificar o cluster de K-médias, K-means. Então, aqui no cluster K-média, nós vamos selecionar as variáveis e vamos passar alguns parâmetros que depois a gente vai falar aqui, mas só para mostrar para vocês que essa é a opção do cluster K-médias, e é o que a gente utiliza normalmente para segmentar bases de dados grandes, tá? Quando são bases de dados menores, eu posso escolher fazer os métodos hierárquicos ou não hierárquico. Então, o não hierárquico que a gente tem aqui é o cluster de K-médias, tá? A gente tem outras opções aqui que no livro que eu comentei com vocês tem, por exemplo, árvore de decisão, tem outras opções aqui de classificação também. Então vamos no classificar cluster hierárquico, e aqui tem alguns detalhes que daqui a pouco eu vou voltar para mostrar para vocês. Eu posso selecionar a variável x6 até a variável x18, e vou selecionar aqui as variáveis, tá? Então, eu tenho aqui as estatísticas. Eu vou pedir para gerar aqui a matriz de proximidade. Então, aqui é a opção de geração, né? Imagina que vocês não queiram fazer análise de cluster nem nada, que vocês quisessem só gerar a matriz de proximidade, essa matriz que nós falamos lá, tá? Então, eu marquei aqui a matriz de proximidade. Eu quero, a nossa base de dados aqui, o nosso hbat, ele tem 100 casos, 100 registros. Eu quero testar aqui o intervalo de soluções, eu quero testar entre a formação, né? Então, num extremo, né, na nossa base de dados aqui, hbat, num extremo, a hora que eu for rodar aqui o algoritmo aglomerativo, né, hierárquico, num extremo, a minha base de dados, ela tem
100 observações. O tamanho da minha amostra é tamanho 100. Então, no extremo, eu tenho 100 grupos. Cada indivíduo representa um grupo. E nós vamos começar reunindo, juntando, agrupando esses indivíduos. Até que no outro extremo, eu terei um grupo só, né? Então, eu tinha, cada indivíduo era um grupo, é a lógica de funcionamento dos métodos aglomerativos, tá? Então, no estágio inicial, eu tinha 100 grupos, porque o tamanho da minha amostra é 100. Aí eu juntei os 2 primeiros mais parecidos, depois o 3, o 4, o 5, sucessivamente, até no final das contas, eu juntei todos e está todo mundo num grupo só. Mas eu não quero um grupo só e também não quero, nesse caso nosso, 100 grupos. Entre 1 e 100 grupos, qual que é a quantidade de grupos ideal que eu poderia formar, que eu poderia trabalhar? Então, normalmente, né, eu quero falar assim, olha, eu vou testar a solução, intervalo de solução, entre 2 e 10 grupos, tá? Vou testar esses intervalos aqui, entre 2 e 10. Então, eu vou testar isso aqui, continuar. Então, professor. Oi. Nessa área do mínimo e máximo aí de formação de clusters, de aglomeração, quer dizer, isso aí vai por base de um bom senso, né? Não tem uma regra específica. Não tem uma regra específica. Para bases de dados pequenas, um número máximo de cluster 10 normalmente é mais que suficiente. Se a minha amostra começa a aumentar, né, se eu tenho... porque com a base de dados grande, eu não vou trabalhar com a base toda e vou trabalhar com uma amostra. Mas às vezes a gente testa entre 2 e 15, entre 2 e 20, mas normalmente a gente não quer uma quantidade grande de grupos. Então, entre 2 e 10, na maioria dos casos, nós vamos encontrar uma solução adequada entre esses 2 números, entendeu? Tá bom, obrigado. Na grande maioria, nós vamos encontrar uma solução adequada entre esses 2 números aqui. Continuar. Aí aqui eu posso gerar, né, o dendrograma. Depois eu não vou gerar agora, depois eu comento com vocês o que é esse dendrograma. Ou melhor, deixa ele aí, né? E aqui tem a brincadeirinha, olha só. Então, qual o método que eu quero, tá? Então, é aquele método que eu acabei de falar com vocês. Ligação entre grupos, vizinho mais próximo, vizinho mais distante, centroide, mediano. Então, qual que é, né? Então, essa ligação entre grupos aqui é a ligação média entre grupos, tá? Então, eu tenho vizinho mais próximo, vizinho mais distante, centroide, mediano e tem o word. Então, eu tenho todos os métodos aqui, aqueles métodos que eu passei para vocês. Qual que é melhor, qual que é pior, não tem exatamente um melhor ou pior. Depende, às vezes, de algumas características dos dados, depende de alguma situação que nós estivermos tratando, né? O que exatamente eu quiser, como, eu quero que os grupos formados tenham a máxima homogeneidade possível. Então, tem algumas sutilezas, mas, de forma geral, assim, o resultado não será o mesmo, mas tende a ter resultados parecidos, mas não serão os mesmos resultados, tá? Então, eu vou deixar aqui ligação entre os grupos, e aqui eu tenho, olha só, intervalo, né, ou matriz. Qual que é a medida que eu quero? Distância euclidiana quadrática, distância euclidiana, cosseno, correlação de Pearson, Chebyshev, bloco, Minkowski, e personalizado. Observem que aqui eu não tenho a distância de Mahalanobis, tá? Então, eu não tenho ela aqui. Mas então tem a euclidiana quadrática, para a gente fazer a brincadeira aqui, deixa quieto. Aí o que acontece nos métodos, aqui no SPSS, nos métodos hierárquicos? Eu tenho a opção de usar a variável padronizada aqui. Então, transformar valores, padronizar, eu posso utilizar nenhum, pontuação Z, intervalo de -1 a 1, intervalo de 0 a 1, magnitude máxima de 1, média de 1, desvio padrão de 1. A única encrenca disso aqui é que o algoritmo, ele usa a variável transformada, mas ele não salva a variável na minha base de dados. Então, o que acontece? Ele calcula, né? Eu não preciso padronizar previamente a variável para eu rodar o cluster hierárquico aqui no SPSS. Contudo, né, se depois eu for utilizar os métodos não hierárquicos, o K-médias, por exemplo,
ele não tem a opção de padronização da variável aqui. Então, eu tenho que ter, né, eu deveria ter padronizado a variável antes, porque ele não me dá aqui a opção de usar a variável padronizada. Então, o que normalmente é recomendado fazer? É recomendado fazer a gente padronizar as variáveis antes. Então, eu vou lá em analisar, estatística descritiva, descritivas, vou selecionar da variável x6 até a x18, selecionei, e vou salvar os valores padronizados. Tudo bem que aqui eu estou, né, só nesse caso aqui, eu estou utilizando a opção score padrão Z. Então, eu estou salvando aqui os valores padronizados dessas variáveis aqui, criei aqui agora as variáveis zx6, zx7, x8, e agora eu vou fazer de novo, analisar, classificar, cluster hierárquico. Agora, ao invés de usar a variável antes da padronização, eu já vou usar a variável padronizada, eu já vou usar as variáveis padronizadas. Vou deixar aqui a mesma coisa, os clusters entre 2 e 10, continuar, os gráficos, o dendrograma, continuar, método, ligação completa, distância euclidiana quadrática. Agora eu não preciso padronizar. Por que eu não preciso padronizar? Né? Porque eu já estou trabalhando com as variáveis que já estão padronizadas. Então eu não preciso de padronizar. E eu vou salvar a formação dos grupos que eu fiz. Então eu vou deixar aqui o número 2 ao 10, a quantidade de grupos aqui que eu fiz, que eu estou formando. Continuar e ok. Então eu estou rodando aqui a nossa análise de cluster, rodou aqui a análise de cluster, planejamento, deixa eu ver aqui. Eu esqueci de marcar uma coisa aqui, vou fazer de novo, tá? Porque eu queria analisar, eu vou, cadê? Eu salvei aqui a formação dos grupos, eu vou tirar isso daqui, que eu vou rodar de novo. Analisar, classificar, cluster hierárquico, estatística, matriz, eu ia pedir a matriz de proximidade, tá? Ok. O que a gente tem aqui agora? Olha só. Eu tenho aqui a matriz de proximidade, tá vendo? É uma matriz de tamanho 100, olha só, 100 por 100. Então, no nosso HBAT é uma matriz 100 por 100, uma matriz de distância euclidiana quadrática. Então, a diagonal vale 0, e olha só, né? A distância do indivíduo 1 para o 2 é 27,53, que é a mesma distância do 2 para o 1, 27,53. Do 3 para o 1, 16,66. Do 1 para o 3, 16,66. Então, essa matriz ela é simétrica, né? Eu não preciso se eu estivesse fazendo isso manualmente, eu não preciso de calcular os dois lados da matriz, porque os resultados são iguais, tá? Então, isso aqui era uma coisa que a gente estava fazendo. Aí, quais são, nesses dois casos, né, quando a gente olha aqui essa matriz, então, quais são os dois indivíduos, né, os dois clientes, que têm a percepção sobre a empresa HBAT, a percepção mais parecida? Quais são os dois indivíduos que, considerando a variável x6, x7, x8, x9, x10 até a x18, quais são os dois indivíduos que deram as notas mais parecidas? Essa é a pergunta do Google Forms de hoje. Quais são os dois indivíduos que, né, considerando o arquivo HBAT, quais são os dois entre os 100 indivíduos que têm a percepção sobre as características, sobre os atributos da empresa HBAT, os mais parecidos? Ou seja, quais são os dois indivíduos que têm a menor distância? Aí, uma das formas da gente fazer seria procurar nessa matriz, né, de uma matriz 100 por 100,
para a gente ver quais os dois indivíduos que mais se parecem nessa brincadeira aqui, tá? Uma forma alternativa e direta é a gente olhar esse planejamento de aglomeração. Então, quando a gente olha nesse planejamento de aglomeração aqui do SPSS, depois a gente vai gerar isso também lá no Python, tá? Então, olha só, esse planejamento de aglomeração, eu tenho os estágios 1, 2, 3, até o estágio 99. A diferença daqui para o Python é que o contador aqui começa em 1. Lá no Python ele começa em 0. Então, o primeiro estágio, aqui é 1, lá no Python é 0, tá? No primeiro estágio, os dois indivíduos que têm a menor distância, os dois indivíduos que deram notas mais parecidas, é o indivíduo 2 e o indivíduo 45. Indivíduo 2 e o indivíduo 45. Se a gente voltar na matriz de proximidade, eu vou olhar aqui a coluna do 2, o indivíduo 2 com o 45, olha só. Então, o 2 com 45, a distância entre eles aqui, olha, é 0,754. Conseguiram ver? 0,754. São os dois indivíduos que têm a menor distância. São os dois indivíduos que, olha, a gente analisa a nota da variável x6, x7, x8. Quais foram as notas que esses indivíduos deram para os atributos da empresa Gabate? Esses dois indivíduos deram notas muito parecidas, né? A nota para a qualidade do produto, a nota para atividades de e-commerce. Então, as notas desses dois indivíduos para aquelas 13 variáveis são muito parecidas, são muito iguais. Então, esses são os indivíduos que têm a percepção mais parecida em relação às características da empresa Gabate. Então, nós observamos isso aqui no planejamento da aglomeração. Então, olha o que nós observamos, né? No estágio, aqui no primeiro estágio, juntou-se os indivíduos 2 e o indivíduo 45. E a distância entre esses dois indivíduos era 0,754. Então, esse planejamento de aglomeração, né, ele mostra a saída do Python é ligeiramente diferente, mas a lógica é a mesma, tá? Então, no estágio 1, juntou o indivíduo 2 com o 45. A distância entre eles era 0,754. Então, agora o indivíduo 2... Deixa eu... Vou copiar aqui para a gente rabiscar. Então, o que a gente tem aqui? Olha só. O indivíduo, os indivíduos mais parecidos aqui nessa história nossa, tá? Os indivíduos mais parecidos é o indivíduo 2 com o indivíduo 45. A distância entre eles é 0,754. Então, o que essa saída do SPSS ela nos mostra, né? Esse indivíduo que ele está falando aqui, ó, o cluster 1, esse cluster 1, ele já apareceu antes? O cluster de estágio exibido primeiro? Não, olha só, ele está aqui 0. Significa o seguinte, é a primeira vez que ele está aparecendo, ele não apareceu ainda. E o 45? O 45 também não, ele está aqui como 0. Ou seja, é a primeira vez que ele apareceu. E em qual estágio, qual o próximo passo, qual o próximo estágio esses caras irão se juntar com alguém? Eles irão se juntar com alguém lá no estágio 4. Tá? Então, os dois indivíduos mais parecidos eram o indivíduo 2 e o 45, cuja distância era 0,754. Aí os dois próximos indivíduos mais parecidos é o indivíduo 5 com 82. A distância entre eles é 1,97. Apareceu antes? Não, tá 0. Apareceu antes? Não, tá 0. Eles vão aparecer de novo em qual estágio? Lá no estágio 21. No estágio 3,
juntou o indivíduo 8 com o 270, e o que nós temos aqui, né? Qual que é a distância entre esses dois indivíduos? É 2,08. Apareceu antes? Não, é 0. Apareceu antes? Não, é 0. Vão aparecer de novo onde? Lá no estágio 26. Aí no estágio 4, olha o que acontece. O 2 apareceu aqui, tá vendo? O 2 está aqui. Aqui aparece de novo o 2. Só que o 2 que está aparecendo aqui no estágio 4 já não é mais só o 2, é o 2 e o 45. Então esse 2 que está aparecendo aqui, tá? O SPSS ele rotula assim, né? Então aqui esse 2 aqui já não é 2, é só o 2 mais, já é o 2 com 45. E aí é o seguinte, os 52, eles estão juntando agora, então no estágio 4, a gente tem um grupo que tem o 2, o 45 e o 52. Então eu já tenho um grupo que tem esses 3 indivíduos, né? Aqui nesse estágio eu tinha o 2 e o 45, um grupo só. No estágio 2 eu tinha o 5, o 82 e o resto todo mundo sozinho. No 3, o 8 e o 70, o resto todo mundo sozinho. No estágio 4 eu já tenho 3 indivíduos. Olha só, então tem o 2, o 45 e o 52. Então, olha só, onde que o primeiro cluster, ou seja, o 2 apareceu? Ele apareceu primeiro no estágio 1, a última vez que ele apareceu aqui, no estágio 1. E o 52 tinha aparecido antes? Não, é a primeira vez que ele se junta. Onde que eles irão se juntar de novo? Lá no estágio 15. Então, aqui no estágio 15, olha só, aparece de novo o 2. Então, agora aqui, e eles estão se juntando com quem? Eles estão se juntando com o 16. Então, aqui agora eu tenho um grupo que tem o 2, o 45, o 52 e o 16. Onde que esse conjunto grupo 2 apareceu da última vez? Lá no estágio 4. Nesse estágio aqui, ó. Onde que eles irão aparecer de novo? Lá embaixo agora, lá no estágio 76. Entenderam como que vai se formando os grupos? Até nós chegarmos lá no final, até quando nós chegamos no final, no estágio 99, quando todo mundo se juntou com todo mundo. Então, nesse estágio aqui, olha só, eu tenho a turma do grupo 1 que se juntou com a turma do grupo 6, que eram os 2 últimos grupos que tinha. Agora, todo mundo está num grupo só. Então, todo mundo nesse estágio aqui, nesse final, agora estão num grupo só. O 1, o 2, o 3, o 4, 95, 96, 97, 98, 99. Todos eles se juntaram e formaram um grupo só. Então, essa é a lógica dos algoritmos aglomerativos, é assim que ele funciona, tá? Então, né, como já são 18h35, aí a gente vai parar por aqui agora, e na aula de quarta, eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente escolhe a quantidade de grupos que vão se formar, né? Por quê? Vão ser 2, vão ser 3, vão ser 4. Então, a gente vai mostrar, discutir, né, quantos grupos nós vamos escolher. Na nossa escolha de formação de grupos, nós iremos trabalhar com quantos grupos? Então, a gente vai discutir isso na nossa aula de quarta-feira, e aí a gente vai caminhando com o conteúdo. Ok? Dúvidas, perguntas? Você vai explicar o porquê que existiram só os 2 clusters ali, né? Na verdade, assim, no final das contas, no 99, eu já não tenho nem 2 mais, eu tenho 1. Aí lembra que lá no parâmetro eu falei assim, vou testar de 2 a 10? No Sim. estágio 98, tinham 2 grupos. A gente vai testar se esses 2 grupos é bom. No 97, tinha 3, tinha 4 no 96, 5 no 95. Então, nós vamos testar o seguinte, qual que é a melhor composição de grupos que nós podemos encontrar? Entre aqueles 2 e 10 que nós estabelecemos, né? Então, é essa um pouquinho da lógica que nós vamos fazer, entendeu?
E aí a gente vai explicar isso, a gente vai entender, né, como que a gente escolhe a quantidade de grupos para a gente formar. Certo? Dúvidas, perguntas? Estamos juntos? Até aqui caminhamos bem, né? Conseguimos já sanar algumas das dúvidas que vocês tinham lá nas videoaulas que vocês assistiram no semestre passado. Não, conseguiu sim, ajudou pra caramba. Beleza, então, pessoal, nos vemos na quarta, às 16h50. Passem todos bem, fiquem bem. E muito obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Falou, professor.